E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Beleza, ser humaninhos? Salve, salve para você que chegou nesse vídeo aqui querendo aprender um pouquinho sobre reforma protestante, tá? Uma das grandes tretas, uma das grandes brigas, uma das grandes pancadarias que surgiu no seio da Igreja Católica lá pelos idos do século XV e século XVI, tá? Também conhecido nas quebradas como Reforma Protestante. Mano velho, vamos falar sobre a Reforma Protestante então, ok? Para você começar a entender esse lance de Reforma Protestante, você tem que começar a entender uma coisa, meu querido, tá? As tretas não começaram ali exatamente no século XVI. A Reforma Protestante é uma consequência de fatos ali, tá? Alguns deles não estão necessariamente relacionados à ideia de fé, à ideia de religião. Tá? Isso também fez parte, né, da treta da Reforma Protestante, mas não foi o fator primordial. Também teve uma questão militar, também teve uma questão política envolvida e nós vamos procurar dar conta disso daí, ok? Para começo de conversa, vamos usar o nosso bolo cor-de-rosa aqui, tá? Para a gente começar a lembrar de uma coisa muito importante. Tá? Se você se lembrou da minha aula lá de Idade Média, lá de sociedade feudal, você vai se lembrar de uma coisinha mais ou menos assim, né? Uma sociedade, né, dividida, né, em 3 estamentos, tá? Onde você tinha a igreja como instituição mais poderosa, embaixo a nobreza e por último os servos, os camponeses, né, cara? E eu comecei aqui falando com você do século V mesmo, tá? Ali no período ali da Idade Média mesmo, ok? Porque eu acho que a partir dali a gente já dá para a gente começar a brincar com a nossa ideia de reforma protestante. Ah, professor, começou aqui no século V? Não! Começou no século V, tá? Mas eu preciso regressar com você lá no século V para você começar a entender algumas coisas, para depois você não chegar lá na frente e falar, eu não entendi de onde que veio esse negócio aqui. É por isso que eu estou, né, voltando bastante aí na história, ok? Então, quando a gente começa a falar aqui de século V, a gente começa a falar de uma sociedade assim, bem hierarquizada, ok? Uma sociedade estamental, porque cada um tinha o seu estamento, tá? E uma sociedade que não tinha mobilidade, cara. Um servo não ia se tornar um nobre, né? Um nobre não ia se tornar um servo. Ok? Cada um ficava no grupo em que nascia. E a Igreja Católica abençoava tudo isso. Né, cara? A Igreja Católica tinha um discurso de querer manter a sociedade nessa época, dizendo que essa ordem representava a ordem que havia no céu, e a ordem do céu era a ordem que havia na terra. Tal. Então a Igreja meio que estava junto com os nobres ali para querer sustentar essa sociedade aí. Tá? Isso lá no século V, beleza? Porém, passando o século V, passando o século X, do século X até o século XV, a gente tem um processo que é o quê? Da baixa Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média ela começa a decair. E como a Idade Média começa a decair, essa sociedade aqui ela começa a sofrer uma transformação. Tá? Ela começa também a se decompor. Ela começa, né, a se desfazer. Por quê, professor? Porque além da igreja, além dos nobres, além dos servos, você tem um outro grupo social que vai começar a se formar aqui, que é a burguesia. E por quê? A partir do século X, você tem uma limitação ali das guerras, né, em território europeu, o que vai facilitar muito o desenvolvimento do comércio, e o comércio, cara, a burguesia, a volta das vidas nas cidades, a volta do comércio, que vai, né, repercutir lá na frente, depois do século XV, no quê? No renascimento urbano, no renascimento comercial. Só que esses burgueses que estavam lá bombando no renascimento comercial e urbano, eles não nasceram no século XV, tipo, pá, tipo,
né, do nada. Não, tem uma historicidade também para eles aí, tá? Que a gente pode começar a remontar aqui do século X. Então, professor, mas por que você está falando aqui então de tudo isso? Essa é a aula sobre a Reforma Protestante. É para você entender, pessoa, que existe uma mudança social aqui. E essa mudança social, ela vai começar a querer transformar essa sociedade. E se você tem um grupo social aqui em cima, conhecido como Igreja Católica, que dá sustentação para toda essa sociedade aqui, é óbvio que em algum momento essa mudança vai afetar a maneira como as pessoas pensavam, naquilo que elas acreditavam, naquilo que elas seguiam. E é aí que vai começar a treta com a Igreja Católica, mano. Sacou? Se não sacou, volta o vídeo aí. Se você sacou, vamos continuar falando dos Paranauê. Ok? Se você lembrar da minha aula sobre absolutismo, você vai lembrar o seguinte, meus queridos, tá? Que houve, né, um momento ali de uma aliança muito forte do rei com a burguesia, né, para que houvesse esse tal de absolutismo, para que o poder se concentrasse nas mãos dos reis ali, tá? Então o rei e os burgueses vão se unir ali para lutar contra os nobres e os caras vão, né, ganhar essa parada, tanto é que vão começar a se formar monarquias ali, né, em alguns lugares da Europa, beleza? E é claro que nessa relação aí do rei com a burguesia, a Igreja Católica vai se meter também. E a Igreja Católica vai se aproximar do poder do rei, abençoando o rei com aquele discurso de, olha, o rei, ele é representante de Deus na terra. Olha, o Deus escolheu o rei para governar, então a gente tem que obedecer. Tal. Então a Igreja Católica ela meio que se acha também nessa relação ali absolutista. Tá? E é um processo que está ocorrendo ali na Europa. Ah, você está falando que o absolutismo ocorreu no século X? Não e não. Tá? Mas as raízes, o início desse processo está aqui. Se você abrir seu livro de história aí, essa parada de absolutismo está lá, no século XV, século XVI, tal. Se bem que, né, Portugal, né, uma das primeiras monarquias ali, não começou lá no século XV, século XVI, não, tá? Eu vou fazer um desafio com você. Coloca aí nos comentários aí qual que é o ano da formação da monarquia portuguesa. Coloca aí, e deixa a galera descobrir aí nos comentários, ok? Passando pela história, aí sim no século XV, passando pelo século XV, né, final da Idade Média já, toda essa mudança social, toda essa transformação que veio se desenrolando desde o século XV, vai ter uma repercussão muito grande aqui no século XVI, século XVII. Por quê? Porque se os nobres perderam poder, se o rei ascendeu, se a burguesia começou a se desenvolver aqui, é claro, meu querido, que a burguesia, aqui entre o século XV, século XVI e XVII, ela está muito mais forte. Tá? O poder do rei está muito mais forte. E se o poder do rei começa a crescer, vai chegar uma hora que esse poder do rei vai bater de frente com quem? Com o poder da igreja. É por isso que em lugares, por exemplo, que na Inglaterra, né, os caras não vão se dar muito bem com a igreja católica. Saca? Então, em alguns lugares ali da Europa, esse poder do monarca, né, esse poder da burguesia vai bater de frente com a Igreja Católica, e uma das consequências que nós vamos ter é a tal da Reforma Protestante. Então não fica aí você só pensando em que a Reforma Protestante só tem a ver com fé, com religião. Não, você está viajando, velho. Não é isso não. Tá? Também tem uma dimensão política e também tem uma dimensão financeira da dinheirinha, e nós vamos entender isso melhor na nossa aula. Mas antes, um gole no chimarrão histórico que acabou de ficar sem água. Meu Deus do céu. E, oh, meu Deus do céu, numa aula sobre a Reforma Protestante ficou com duplo sentido essa fala. Ok? Enquanto eu abasteço aqui a nossa cuia histórica do chimarrão histórico, curte nosso vídeo, dá um like aí, bem bonitão, compartilha, manda lá no seu grupo lá da sala de aula, fala pra galera, ó, assiste a aula desse professor cabeludo aí que é legal, piriri pororó, tá? Ativa o sininho, porque quando sair a próxima aula, você vai ficar sabendo, mano. Quando sair a aula de número 2 da Reforma Protestante. Belezinha? Então, vamos continuar com a coisa.
Tá. Professor, você está falando então que a partir do século XV você tem uma nova aliança ali do rei com a burguesia? Sim, só que dessa vez o inimigo, sabe quem que é? É a igreja, especificamente quem? O Papa. Por quê? Porque em alguns lugares, por exemplo, que nem a Inglaterra, vai ficar muito interessante para o rei, principalmente para um cara conhecido nas quebradas como Henrique VIII, romper com a igreja católica. Vamos romper com a igreja católica, vamos fazer uma outra parada aqui, e é claro que numa luta dessa o cara não vai encarar sozinho, então ele vai precisar do apoio de um grupo muito forte, que é o grupo da burguesia, tá? Em lugares, por exemplo, que nem a Alemanha, não vai ser tanta burguesia, você tem mais o apoio da nobreza, né, cara? Mas, a grosso modo, esses processos vão se desenrolar em alguns lugares da Europa. Especificamente onde? Na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra. Portugal não, professor? Não, Portugal é um país estritamente católico, a Espanha. A França fica ali meio, né, tipo, uma hora puxa para um lado, outra hora puxa para o outro, tal. Mas, a grosso modo, a gente pode colocar a França também como um país católico também. Tá? Teve uma relação muito próxima com o catolicismo, tá bom? Agora, Portugal e Espanha não, os caras são, mano, católico roxo, né, cara? A Itália não precisa nem falar, tá bom? Ainda mais porque eu estou falando de Alemanha aqui de maneira bem genérica, tá bom, turma? Porque na nossa aula, na nossa próxima aula, vocês vão ver que a Alemanha não se chamava Alemanha, ela tinha outro nome que eu não vou contar aqui, porque daí você vai ter que assistir a aula de número 2. Ou pesquisa aí, mano. Melhor, pesquisa. Isso, pesquisa. E coloca aí nos nossos comentários qual que era o nome da Alemanha antes da Alemanha ser Alemanha. Olha que pergunta mais, né, louca, né? O que era a Alemanha antes da Alemanha ser Alemanha? Uma pergunta existencial. Quem eu era antes de eu ser eu? Quem você era antes de você ser você? Viu o que a história faz com a gente? A gente fica meio biruta. Melhor voltar para aula, né? Vamos voltar para aula, melhor. Então é o seguinte, né? Olha o processo que vem se desenrolando na Europa, ok? Até a gente chegar aqui no século XV, século XVI, XVII, e você ter esse movimento aqui de que em alguns lugares da Europa o poder da Igreja Católica se torna um problema, tá? Por quê, professor? Porque a Igreja Católica vai ser aquele tipo de poder que vai querer interferir na política, vai ser aquele tipo de poder que vai querer interferir na economia, e para algumas regiões da Europa era um problema. E aí, como que a gente resolve esse problema? Se separando da Igreja Católica. Simples assim. Tá? Mas, isso aí é assunto mais para a nossa próxima aula. Nessa aula aqui, eu quero falar de alguns problemas mais pontuais que começaram a ocorrer ali por conta da Igreja Católica e da burguesia, tá? Porque é o seguinte, a Igreja era uma instituição muito forte, cresceu muito desde o começo da Idade Média, e quando a burguesia começa a surgir como classe social, começa a surgir um atrito entre esses dois grupos, né? Burgueses e católicos não se davam muito bem naquela época. Professor, a Igreja Católica não era a favor do comércio? Não era bem assim. A Igreja Católica também tinha o seu comércio. Tinha terras, vendia lã, tinha, né, o seu comércio, ganhava dinheirinho, né? Mas a Igreja Católica tinha algumas críticas em relação à burguesia. E isso trazia um certo problema para quem era burguês, porque quem era burguês era visto como um cara meio pecador. Ele é errado. Ele é filho do demo, olha esse comerciante aí, entendeu? Então isso meio que alimentava uma treta aí. Mas vamos entender quais eram as críticas da Igreja Católica em relação à burguesia. Imagina um burguês lá, na dele. Como é que um burguês se desenvolve? Ele se desenvolve buscando o lucro. É assim que um burguês nasce, cresce, se reproduz. Né? Eu tô brincando. É assim que a burguesia se desenvolve, né? Ou seja, perseguindo e desenvolvendo o lucro. E esse lucro ele não vem do nada. Esse lucro ele pode vir de algumas maneiras. Uma delas é o quê? Explorando o trabalho do funcionário. E era uma crítica que a Igreja Católica fazia. Porque, cara, não existe um limite para o lucro. O lucro ele é algo que você tem que buscar a todo custo e quanto mais, melhor. Cara, em nenhum momento na história você tem um movimento para limitar o lucro a um certo limite. Não, lucro você vai lucrando. Então, cara, se esse funcionário faz 100 para você e você consegue pagar 10 para ele, fechou, você lucrou 90, mano. Um abraço. Se lá na frente você conseguir fazer 100 e pagar 5 para esse funcionário, você vai aumentar seu lucro. Então, quanto mais você pode aumentar o seu lucro, você vai aumentando. Essa é uma regra do comércio, é uma regra do pensamento liberal. E a Igreja Católica batia de frente com isso. A Igreja Católica falava assim, não, mano,
Você pode ter seu lucro, mas não tanto. Porque a Igreja Católica já entendia que o lucro excessivo, né, botava muita grana na mão desse cara, mas explorava pra caramba esse cidadão. Por isso que ele tá aqui, ó, só o farrapo, aqui a carropa toda remendada. Você tá entendendo? Então a Igreja Católica ela era meio que um freio, ela tentava colocar a galera com o pé no chão. Falar assim, mano, pera, quer lucrar? Beleza, mas não tanto. Pô, você tá destruindo os caras, né? Era uma crítica que existia, tá? Uma outra crítica também era em relação ao preço, que é de um outro campo de onde o burguês consegue tirar o lucro dele. Então, se ele conseguir comprar por 1 e vender por 100, ele vai fazer. Porque ele vai buscar esses 99 de lucro, de qualquer maneira, né? Então, era uma busca. A Igreja Católica entendia que, cara, se você compra por 10 e vende, por 20, pô, legal, mano, você já tem um lucro. Você não precisa comprar por 10 e vender por 100 para estourar no lucro. Só que para a burguesia, não, cara, a burguesia, dane-se, eu quero lucrar. Então essa busca por lucro desmedido fazia com que certos produtos fossem muito caros, com que o comércio se tornasse muito desumano. E a Igreja Católica era um freio nisso também, de querer criticar os caras e falar, olha, vocês estão vendendo por um preço muito alto, abaixa os preços aí, cara, porque vocês estão explorando o seu irmão, isso não é bacana. E por que eu coloquei um saquinho de açúcar aqui? Porque século XV, século XVI, mano, o comércio de açúcar era fenomenal, o que dava mais lucro. Tanto é que o Brasil foi colonizado graças, né, ao desenvolvimento ali do cultivo da cana-de-açúcar. Mas isso é um assunto para nossa outra aula aí. Tá perdida na minha playlist, aula sobre colonização do Brasil. Procura aí, tá bom? Não tem que ser minha aula. Não vai ter aula de outro cara aí não, que senão você não vai pro céu. Tô brincando. Tem muita gente boa no YouTube produzindo coisa legal e é algo muito melhor do que esse mísero professor cabeludo aqui, tá bom? Então tinha essa crítica com relação à exploração do trabalho e a crítica em relação à exploração do preço das coisas, né? E que, mano, ferrava com a vida da galera. E a burguesia, principalmente os banqueiros, eles têm um outro hábito também de obter o lucro, que é o lucro sobre o trabalho do outro, que é o lucro através de empréstimo. Então eu te empresto 100 para que você pegue esse 100, invista lá na sua lavoura, invista lá no seu trabalho, e lá na frente você me pague 1.000. Então eu te dou a grana, te empresto a grana, fico na minha casa dormindo, você trabalha e depois você só me paga com juros. Então essa cobrança de juros, a Igreja Católica também, mano, batia em cima, porque, cara, de um certo ponto de vista, é uma coisa opressora, né? Quem aí tem dívida com o banco, que o diga, né, cara? Quem já fez financiamento de carro com banco, quem já fez alguma coisa com banco, sabe como que os caras arrancam o couro da galera lá, né, que tenta buscar o dinheirinho, né? Então o empréstimo com juros é um valor que o banqueiro, né, que a burguesia ligada aos bancos cobravam para te emprestar um dinheiro. E isso, cara, era motivo de crítica ferrenha da Igreja Católica. Então, cara, olha só quantas críticas esses caras recebiam. E não era uma crítica qualquer. Não vinha do rei, não vinha do nobre, não, vinha da igreja. E a igreja ela era a autoridade, mano. O camponês ele trabalhava de segunda a sábado. Domingo ele estava onde? Na igreja, para poder buscar a salvação da alma dele. E quem estava lá na igreja? O padre falando o quê? Que o burguês não é de Deus porque está explorando todo mundo. Olha a treta, mano. Se você fosse um burguês e tivesse sentado no banco da igreja ouvindo uma crítica dessa, e aí, mano, naquela época, tá? Naquela época, século XVI, não vai falar besteira depois, tá? Como é que você ia se sentir? Comenta aí, coloca pra mim nos comentários. Você ia se sentir bem? Você ia conseguir tocar o seu comércio de uma maneira mais natural? Comenta lá pra gente, lá, tá? E aí depois a gente fala no próximo vídeo aí. Então, olha a situação que acontecia, né? Você tinha um poder extremamente influente na sociedade naquela época que criticava o lucro excessivo, o que eles chamavam de usura. Então, quando você estiver diante de uma prova e aparecer a palavrinha usura, é disso que está se referindo, tá? A esse padrão de exploração que a burguesia tinha aí, que envolvia, né, um lucro excessivo, tá? Então a Igreja Católica, veja bem, ela não defendia o fim do comércio, o fim da burguesia, não. Mas ela defendia o preço justo. Só que esse negócio de preço justo, lucros sem excesso, não
faz sentido para quem é burguês e para quem está no mundo liberal, porque a ideia do comércio é buscar o lucro até chegar no céu, né? Então dava problema mesmo, tá? Ah, professor, então a burguesia ficava lá apanhando, quieta lá no ringue, lá a igreja católica dava de direita, dava de esquerda, esquerda, destruía os caras tomavam porrada, sangravam, no ringue, acabou. Não, a burguesia também devolvia a crítica com a igreja católica. Então a burguesia falava assim, vocês estão me criticando, mas vocês também fazem coisas erradas. Como assim, professor? Se liga, mano. Por que eu fiz aquela linha do tempo com vocês assim, né? A gente começa a falar do poderio da Igreja Católica desde um pouquinho antes da Idade Média, quando a Igreja Católica surge mesmo lá na queda do Império Romano. Tá? E de lá para cá, de lá até o século XVI, a instituição se tornou extremamente poderosa. E uma instituição extremamente poderosa comete erros. Normal. E a Igreja Católica pisava na bola nessa época com algumas coisinhas aí. E eu vou te mostrar, por exemplo, vamos pensar do ponto de vista social. O que é a Igreja, né, do ponto de vista social? Ora, ela é o lugar onde você vai para você se redimir dos seus pecados, para você obter perdão, para quando você morrer você subir e não descer para abraçar o capiroto. E do ponto de vista social, o que é o fiel da Igreja Católica? Ele é o cara que ele precisa do perdão, mano. O cara trabalha, o cara peca, o cara erra, o cara faz as besteiras, ele precisa do perdão da igreja para se sentir bem consigo mesmo e no dia da morte dele ele virar um anjinho e ir para o céu. Então, as pessoas iam na igreja para poder buscar o perdão, mas esse perdão era condicionado a uma coisa muito especial, que era o quê? A bemerrinha. Então, a igreja ela meio que entrava com o perdão e você entrava com o dinheiro. Havia uma compra. Você era comprado? Havia a prática da compra do perdão dos pecados. Você podia comprar o perdão do seu pecado, você podia comprar o perdão do pecado do seu parente que já havia morrido, e aí você liberava ele do inferno. Era um negócio assim, cara, tipo a Play Store, tá ligado? Nossa, que bica na canela. Não era Play Store, não, porque na Play Store você tem bastante coisa de graça. Ali não, ali era na dinheirinha mesmo, tá? Então, opa, deixa eu tirar isso aqui, pronto. Então isso acabava acontecendo, né? Era comum que acontecesse, certo? E aí, qual que era o outro problema? Qual que era a outra crítica que a Igreja Católica recebia? Estava relacionada à questão de um outro comércio muito, digamos, peculiar, tá? Que era o comércio, sabe do quê? De ossos santos, cara. Então tinha lá um crânio lá, ó, esse crânio aqui, ele é do São Nicolau, ele é do apóstolo Paulo, e se você encostar nesse crânio, sua vida muda, cara. Você vai se tornar pessoa poderosa, um Jedi, vai ganhar dinheiro, sei lá. E as pessoas pagavam, ou para encostar naquele osso, ou para poder possuir aquele osso como se fosse uma relíquia sagrada, saca? E era um tipo de comércio que tinha assim, mano, era normal. Por exemplo, antes dessa época, que lá na época das cruzadas, né, na Idade Média ainda, a galera comprava umas relíquias sagradas porque acreditava que essas relíquias iam proteger eles na guerra. Ninguém sobreviveu para contar, mano, né? Essa relíquia funcionava mesmo lá nas cruzadas, né? Mas voltando aqui para o século XVI, era uma prática comum, né? Então você tinha padres, você tinha membros da Igreja Católica que comercializavam essas relíquias sagradas aí, né? Então às vezes ficavam numa igreja, o cara peregrinava mesmo para ir numa igreja lá ver o osso que ele acreditava que era de São Pedro, os ossos que eram do santo tal. E tinha um comércio muito grande em torno disso daí, tá? Então era a venda de ossos santos, tá? E esse comércio não parava não, cara. Você tinha relíquias sagradas, tipo, olha, esse pano é da manjedoura de Cristo. Olha, esse pedaço de madeira era da Arca de Noé. E a galera comprava, mano. Por quê? Porque a Igreja Católica ela era uma autoridade. Ninguém naquela época falava, mano, isso aqui é fake news. Eu não vou comprar isso aqui não, mano. Esse pano aqui de Jesus, isso aqui é fake news, mano. Isso aqui eu não quero, não. Ninguém falava isso, né? A Igreja Católica era uma autoridade. E o que dava mais força ainda para a Igreja Católica?
ela dominava o saber religioso. Então a Bíblia era em latim, a missa era rezada em latim, e esse cara aqui não sabia nem ler, nem escrever na própria língua nativa dele, quanto mais o latim. Então imagina o padre lá na missa falando, oro por nobres, o cara, não, beleza, é nóis, padre, tamo junto. O cara falava lá do alto do palco, lá, né, do púlpito, amenô latsire, esse cara aqui falava, latsireno, mentira, ele não sabia a música amenô, né, mas ele falava, não, padre, é nóis, tamo junto, parceria, saca? Então, mano, a maior parte da população não conseguia ler a Bíblia, né, na sua língua nativa. Na língua era latim, você tinha que aprender latim. Para você aprender latim, você tinha que estudar. Mas como que você vai estudar se você é um camponês que você precisa produzir alimento para alimentar a sua família? Entende? Então havia toda uma mecânica ali, um hábito ali que permitia que a Igreja Católica fizesse essas coisas e ninguém soubesse que a treta estava rolando. Quer dizer, teve alguém que descobriu e fez uma treta muito grande, que eu vou contar depois. Continuando, né? Tinham outras coisas, por exemplo, venda de terreno no céu. Você quer comprar? Né? Então, você pode comprar o seu terreno aí no loteamento Cristo Rei. Pá, entendeu? Mano, acontecia, né? Você morre e já vai pro seu lugar lá no céu, que você comprou seu loteamento de 1000 metros lá com vista para a varanda do Senhor, né? Pagamento para retirar famílias do purgatório. Mano, isso existia. Para você que não sabe o que é purgatório, vai pesquisar aí. Dá um Google e pesquisa o que é purgatório. Que negócio que é esse agora, tá? O purgatório, acredita-se, né, dentro da tradição católica, que de repente a pessoa morreu, ela fica em um lugar ali entre o céu e o inferno, no purgatório, para poder se livrar dos seus pecados. Porque purgatório vem de purgar, ou seja, uma purificação. Tá? A pessoa se purifica dos seus pecados, fica belezinha aí, pode entrar na casa de Deus. Tá? Então, né, se você, tipo, o seu parente morreu, você estava lá numa igreja, aí o padre chegava em você e falava assim, mano, sabe o seu parente que morreu lá? Sei, então, ele tá no purgatório, mano. Pô, mano, tá no purgatório. É melhor no purgatório do que no inferno. E do inferno você não sai mais. Ah, mas tá no purgatório. Mas por essa promoção aqui de 3 denários, você consegue tirar o cara de lá. A gente reza uma missa aqui, o cara sai do purgatório. As pessoas pagavam, tinha a missa e, sei lá, se a alma saía do purgatório mesmo. Responde aí, você acha que saía? Não sei, né? Coloca aí, tá? Isso acontecia. E tinha uma treta um pouquinho mais séria, mano. Porque é o seguinte, no quadro da Igreja Católica, eu vou até colocar mais água aqui na cuia, porque esse assunto ele é delicado. Existe uma coisa chamada de celibato. O que é o celibato? O celibato é um voto que você faz onde você diz o seguinte, olha, eu vou abrir mão da minha vida mundana, das coisas do mundo, para poder me dedicar à obra de Deus. E isso diz respeito também a uma vida sexual, a constituir famílias, a ter filhos e tudo mais. Então você não pode ter relações, é o que todo mundo sabe aí, né, do que é uma vida, né, dentro de um convento, uma vida religiosa dentro da Igreja Católica. Ok. Porém, muitos padres, mano, não estavam nem aí pra isso, mano. Os caras não seguiam o seu celibato. Então tinham relações com mulheres, às vezes mulheres tinham filhos, e ficava aquela coisa meio estranha, né, mano? Você tinha uma paróquia lá, numa vila, né, cara, 2.000 pessoas na vila. Todo mundo sabia, né, mano, que aquela mulher tinha um filho que era do padre, mas o padre não pode ter, então o cara não assumia. A mulher ficava com a criança e ninguém ia casar com aquela mulher, então girava uma situação constrangedora, assim, né? Não eram todos os padres, não era uma coisa muito comum, mas acontecia. Tinham casos, tem fontes que documentam isso, tá? Que os padres meio que quebravam o celibato. Então era uma crítica também que a burguesia jogava. Tipo, vocês estão criticando o nosso lucro, beleza, mas e aquele padre lá? Tem filho? E aí? Mas vamos fazer DNA, vamos no ratinho pra ver isso aí. Não tinha como, né? Não tinha ratinho, não tinha televisão, não tinha DNA, nem sabia o que era DNA. Então era um negócio que todo mundo sabia, mas ninguém podia provar, né? Ninguém ia falar, eu vi o padre lá com a mulher. Não tinha isso, né? Mas eram tretas que rolavam, tá? Agora esses comércios aqui não, isso aqui ocorria escancaradamente, mano, sabe? Ninguém fazia tipo, você não quer um terreno no céu, mano? Tem aqui, pá. Não, era um negócio tipo escancarado, tá? E pesquisa aí, que você vai ver que tem coisa muito mais louca aí que eu não vou dar conta aqui nesse vídeo aqui.
certo? Então essas coisas aconteciam, e isso alimentava uma treta muito grande, e que fazia a nossa aula acabar. Pô, professor, então tinha essa treta da burguesia, essa treta da igreja, a realeza estava ali no meio, como é que terminou isso daí? Terminou como todas as coisas, como a maioria das coisas termina na história, hein? Guerra, treta, derramamento de sangue, né, e morte, tá bom? Eu vou dar conta mais desse assunto aí na nossa próxima aula, tá? Vou entrar mais no aspecto político da coisa. Isso aqui foi só para abrir a sua mente sobre algumas coisas que já estavam ocorrendo lá, que vinham desde a Idade Média aí, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta aí se você gostou, o que você acha que você não gostou. E antes de eu me despedir, mais um golinho no chimarrão e tchau, galera. Um abraço.